Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo é Don't Hug Me, I'm Scared. Como vocês preferirem falar, o abraço assustado, não me abrace, estou assustado, ou DHMIS, que é abreviado. Então, esse vídeo aqui, vamos ver... Pera aí, qual é o nome mesmo? Deixa eu ver aqui no YouTube que a gente vê junto. A teoria do abraço assustado. Beleza? A gente vai ver ele. Nossa, tem duas teorias, então parece que o vídeo vai ser... Então parece que vai ter 11 vídeos. Beleza. Ó, pra quem não é inscrito, se inscreva por favor. Ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe pro canal crescer cada vez mais. Agora vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui, que com certeza deve estar... Hoje eu vou fazer um vídeo completamente diferente de todos os outros vídeos aqui do canal, sobre teorias que rondam uma série de vídeos chamados Don't Hug Me, I'm Scared, ou como eu chamo, Não Me Abraça Que Eu Tô Com Medo. Primeiramente eu gostaria de dizer que eu me baseei pra caramba nos vídeos de teoria de um cara que eu não sei pronunciar o nome, mas o link do canal dele vai estar na descrição. É um canal gringo, então se você falar inglês, vai lá e xablau. E antes que você assista a esse vídeo, eu recomendo que você assista os 6 episódios de Don't Hug Me, I'm Scared, que também vão estar na descrição. Mesmo que você não fale inglês e não entenda a letra das músicas, tá tudo bem. O que eu quero que você veja agora é o conteúdo gráfico, porque o que se passa em cada episódio eu vou explicar pra todo mundo entender. Então vai lá assistir enquanto eu espero aqui. Agora que você já voltou e a sua sanidade mental tá no mesmo buraco que a minha, vamos para um pouco de informação. Don't Hug Me, I'm Scared é uma série britânica criada por Beck Sloan e Joseph Billing. Eu espero que seja assim que fale o nome deles. Vocês já conseguiram perceber que é difícil assistir isso e não achar que os dois saíram de um hospício? Mas além de imitar um programa infantil, cada episódio passa uma mensagem. E todos os episódios juntos têm alguma coisa que vale a pena ser analisada. Uma coisa muito importante é que o período entre o lançamento de cada episódio é muito grande. O primeiro vídeo da série foi lançado há 4 anos e o último há 1 mês. Então pode ser que a ideia do primeiro episódio não seja a mesma ideia do segundo ou do terceiro, etc. Mas o que importa é que todos os episódios têm uma relação extremamente incrível. Todos os episódios seguem o mesmo padrão. Começam como qualquer programa infantil, mas conforme o episódio vai passando, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, para dizer o mínimo. Mas vamos por partes, um episódio de cada vez. No primeiro episódio, somos apresentados aos 3 personagens principais. Nenhum deles tem um nome definido, mas eles são chamados de Red Guy, Yellow Guy e Duck. Ou, em Rue Rue BR, o cara vermelho, o cara amarelo e o pato. O tema do primeiro episódio é criatividade. O bloco de notas tenta explicar para os personagens como ser criativo. Porém, toda vez que algum deles tenta ser criativo, o bloco de notas fica putaço e diz que os bonecos estão fazendo errado. Tipo quando o cara amarelo pinta um palhaço, o bloco de notas simplesmente destrói o desenho. Que só de easter egg aparece no meio do episódio 2, ó, que incrível. Ou quando o bloco de notas diz que verde não é uma cor criativa. Isso não faz o menor sentido. Não que alguma coisa aqui faça sentido, mas... No segundo episódio, o tema é o tempo, e como nós não temos muito disso aí, então a mensagem que o relógio tenta passar é que você tem que aproveitar o tempo que você tem fazendo as coisas que você gosta. Porém, quando os bonecos tentam fazer alguma coisa que eles gostam, o relógio diz que eles estão fazendo errado. E quando eles tentam questionar o tempo, o relógio literalmente faz o ouvido do cara amarelo sangrar. Eu lembro disso. No terceiro episódio nós falamos de amor e como é o jeito certo de amar. Ele até tende um pouco pro lado da religião, mas eu acho que o tema principal e que a gente tem que focar desse episódio é o amor em si. No quarto episódio o tema é informação, tecnologia, computadores. Nesse episódio acontecem muitas coisas mesmo. Como o cara vermelho quase falando o nome dele sendo interrompido pelo computador. I live in my house. Spaghetti. Well, my name is Great News. Foi esse episódio que me fez olhar a série com outros olhos. E não só assistir e pensar, uau, esse pessoal é doente. Mas a gente vai falar disso mais tarde. O foco do episódio tá no final, quando o cara vermelho simplesmente entra em algo que parece ser um set de filmagem e a cabeça dele literalmente explode. O quinto episódio é extremamente peculiar. Ele já começa sem um cara vermelho que aparentemente morreu no último vídeo. O tema dele aparentemente é alimentação saudável, mas acontece tanta merda nesse episódio, como a cabeça do cara vermelho dentro do micro-ondas, que eu não vou afirmar nada.
O sexto episódio é o mais importante porque ele conclui toda a teoria, mas eu só vou falar dele mais tarde. Agora vamos às teorias e aos detalhes que você provavelmente não viu. Uma coisa que está em todos os episódios e sempre é jogada na nossa cara é o chapéu colorido. Mentira, apesar dele estar lá em todos os episódios também. Eu tô falando da data, 19 de junho. Todos os episódios se passam no mesmo dia e o desenho joga isso na nossa cara. O número 1906 está em todo lugar. No episódio do tempo ele está em um cartaz de procurado na parede. E no episódio do amor ele está em 2 lápides. Ele sempre está lá. Mas o que isso significa? Calma, tem muita coisa ainda. Outra coisa bem peculiar que você deve ter notado no episódio 2 é o pai do cara amarelo. Olha a cara desse filho da puta. Porém, a parte que a gente não nota é que ele está presente em todos os episódios depois da sua primeira aparição. No episódio 3, ele está entre a multidão que louva o Deus do amor. No episódio 4, ele está no canto da sala, quando está tudo escuro. Não dá pra ver direito, galera. Não consigo clarear. No episódio 5, ele aparece no topo do set de filmagem, quando o pato derruba a câmera. Olha aquilo, é um frame. E no sexto episódio, ele aparece muitas e muitas vezes. E ainda por cima tem uma importância crucial. Mas quem de fato é esse cara? Ah, ele é o pai do cara amarelo. Será? Ele tem um R no macacão, assim como o cara amarelo tem um D. Mas o que esse R significa? Pode ser qualquer nome com R, né? Não. O nome dele é Roy. Do episódio 3 pra frente, em todos os créditos, na última linha, aparece And Roy. Sem contar que em vários episódios aparece um papel com o número de um tal de Roy colado em algum lugar estratégico. E a essa altura do campeonato, os criadores já confirmaram isso. Em todas as suas aparições secretas, ele tá observando os personagens, sempre de longe, sempre escondido, mas sempre observando. Vamos outra vez pra data. Nós sabemos o dia e o mês, mas não sabemos o ano, certo? Errado. No episódio do tempo, o relógio aponta para uma foto dos 3 personagens. E embaixo dá pra ler 190655. 1955, então, seria o ano. Mas por que 1955 e não qualquer outro século terminado em 55? É agora que a teoria começa a ficar interessante. Vocês já viram o final de Lost? É uma aposta, mas ele cria com um único final várias possibilidades de interpretação, e todas elas estão corretas. E é o mesmo que acontece em Don't Hug Me, I'm Scared. Ao mesmo tempo que toda a história pode ser algo macabro, como um purgatório onde os personagens estão presos, tendo que viver o mesmo dia, todo dia para sempre, a história pode ser uma metáfora. Sobre o purgatório, vamos assumir que Roy é o pai do cara amarelo. Você notou que no terceiro episódio a data não aparece em um calendário, mas sim em um cartaz de desaparecido? O cartaz diz que os 3 garotos estão desaparecidos desde o dia 19 de junho, que é o mesmo dia em que todos os episódios se passam. Esse Roy, com aquela carinha de psicopata, matou os 3 personagens e eles têm que viver naquele limbo para sempre. E se a morte do cara vermelho e do pato significam que eles lembraram do que aconteceu e conseguiram se libertar? Eu não sei, porque eu não fui a fundo nessa parte da teoria. Mas é agora que eu começo a falar da metáfora, que é uma parte bem legal. Digamos que os personagens não representam personagens, mas sim pessoas. Várias pessoas. Desde o primeiro episódio, tudo leva a entender que os personagens estão em um programa de televisão, como quando a câmera vira e são mostrados os equipamentos, ou quando o pato derruba a própria câmera. No segundo episódio, eles falam que querem ver um programa antes do relógio aparecer e começar a cantar. E o episódio acaba com eles terminando de assistir eles mesmos na TV. Ou seja, eles estão em um programa. E cada personagem representa os públicos desse programa. O cara amarelo é o mais inocente e assustado. Ele parece uma criança. E é isso mesmo que ele representa. As crianças. O cara vermelho sempre tá desanimado. Sempre responde com patada os personagens que estão cantando. Ele representa os adolescentes. E o pato representa os idosos. Olha pra ele no episódio 2. Ele tá com um fodente interno. E na cena seguinte ele tira um relógio de bolso. Que porra de criança ou adolescente teria um relógio de bolso? Mas por que o cara vermelho morre? Ele não morre, ele só cresce. Nos créditos do episódio 5 mostra ele indo embora, ou chegando em algum lugar. Ele cresceu, ele é um adulto agora. Olha para as roupas que ele tá usando. A prova disso é o episódio 6, mas já já a gente chega lá. Tá bom, mas por que 19 de junho de 1955? A partir do 19 de junho eu não faço a menor ideia, talvez um dia a gente descubra. Mas 1955 foi um ano muito importante para a TV inglesa.
disse, os criadores são britânicos. No começo só existiu o canal BBC, que era bancado pelo governo inglês. Mas em 1955 foi criada outra emissora, uma emissora privada, bancada com dinheiro de propaganda. E é nesse momento que nós voltamos ao que acontece em cada episódio. Eles sempre começam bem, mas aí quem tá cantando a música começa a enlouquecer, começa a corromper os personagens. E isso é uma crítica aos programas que assistimos, que querem nos ensinar coisas que nem sempre vão nos fazer bem. Sem contar as supostas propagandas que aparecem, como o nome do Roy em uma lata, como se ele fosse uma marca. Ou o jogo que aparece em cima de uma prateleira, chamado Money Win, ou o dinheiro ganha. Mas onde o Roy entra nisso tudo? Ele é a mídia. Ele sempre tá cuidando do programa, de longe, sem interferir diretamente, mas sempre observando, para dar tudo certo. E por que o cara amarelo chama ele de pai? Não é difícil você ver crianças na frente da TV o dia todo. Os programas educam essas crianças, fazem o trabalho dos pais, então não é difícil entender o motivo do cara amarelo achar que o Roy é sua família. Agora eu vou entrar no episódio 6. Esse episódio é muito esclarecedor. Ele fala sobre sonhos. Começa de uma maneira bem sutil, falando sobre os sonhos que você tem enquanto dorme, mas aí o tema vai mais além. Fala sobre os sonhos que nós temos e como a sociedade nos trata quando tentamos segui-los. Depois que o cara amarelo é afogado em uma piscina de óleo, o cara vermelho acorda de um sonho. Ele é um adulto agora e trabalha, e todos os adultos são caras vermelhos. Teoria das idades comprovada com sucesso. Mas ele não tá feliz com seu trabalho. Ele quer algo a mais, algo diferente. Quando ele tá no bar vendo todas as conversas chatas, ele decide fazer alguma coisa. Fazer o que gosta. Ele tenta entreter as pessoas. É isso que ele quer fazer. Só que as pessoas não gostam muito. Elas vaiam ele. Mas é aí que Roy aparece. Logo que o cara vermelho vê Roy, os objetos começam a falar e ele é transportado para um lugar escuro. Isso porque Roy é a mídia. E o cara vermelho conseguiu entrar pra mídia, mas como criador de conteúdo, não como animador. A prova disso tá quando ele começa a mexer na mesa cheia de botões. Ele começa a fazer todos os personagens que já tínhamos visto antes aparecer. Então ele começa a criar personagens novos, mas eles não têm graça, não são bons como os outros. Tipo o Arquivo, que ele citou enquanto trabalhava e depois apareceu no meio do programa. E é então que ele percebe que não é isso que ele queria. Ele não queria ficar atrás das câmeras fazendo conteúdo. Ele queria participar da ação, queria animar as pessoas. E é nesse momento que o Roy aparece. A mídia dá um ultimato nele. Então o cara vermelho simplesmente puxa a tomada. Porém, tudo começa outra vez. Não dá pra vencer a mídia. Só que dessa vez, com um detalhe peculiar. Dessa vez, cada um é da cor que gostaria de ser. Presta atenção. As cores que eles estão agora são as cores que eles falaram pro bloco de notas no primeiro episódio. Até a verde, que não é uma cor criativa. E é aí que acontece uma coisa mais estranha ainda. O dia muda, o 19 cai e o 20 fica. O que isso significa? Eu não faço ideia, mas essa é a minha teoria. Um enredo macabro sobre limbo, assassinato e tortura, que ao mesmo tempo é uma metáfora sobre como nós somos manipulados e influenciados pela mídia. Eu espero que vocês tenham gostado, já que é algo completamente novo pra mim. Eu espero que tenha ficado bom, eu espero que vocês tenham viajado na vibe das teorias de Don't Hug Me, I'm Scared do mesmo jeito que eu viajei, porque eu adoro isso. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência. E se eu perturbei você de alguma forma te mostrando isso, eu sinto muito, mas é a vida, né? Caraca, eu já sabia de boa parte, falo assim, vou ser sincero, mas o que eu não sabia é que eu não percebi. Eles aparecem com as cores que eles pedem. Eu não sabia isso. Fiquei muito espantado. Tá, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó, terça aleatória também. No vídeo passado eu expliquei como Don't Hug Me, I'm Scared era apenas uma crítica à mídia do jeito que ela é, aos programas infantis, à televisão, a tudo mais, e que cada personagem representava um tipo de gente. O cara amarelo representava as crianças, o cara vermelho representava os adolescentes e o pato representava as pessoas mais velhas. E já que todo mundo representa alguma coisa, o Roy representa a mídia. Se você quiser saber essa teoria com mais detalhes, o card tá aqui em cima, meu vídeo, ok? Beleza. Só que tem uma coisa naquele vídeo que eu não disse, que é que o primeiro episódio de Don't Hug Me, I'm Scared
não é um episódio com influência da mídia. Do episódio 2 até o episódio 6, a gente consegue ver como os personagens estão sendo influenciados por quem tá lá cantando alguma coisa. Mas o primeiro episódio, mesmo seguindo o padrão dos outros episódios, que é um personagem aparece cantando e aí as coisas saem do controle, não é um episódio com influência da mídia. O Roy não aparece em momento algum, o nome dele não está nos créditos e o bloco de notas é o único boneco que se arrepende de ter ensinado o que ensinou pros personagens. A última frase do bloco de notas é: agora vamos todos concordar em nunca sermos criativos de novo. O bloco de notas sabe que o que ele tá ensinando tá errado e ele não quer mais fazer isso. Então ele simplesmente fala pros personagens não serem criativos. Nenhum dos outros personagens, independente de ter ensinado algo certo ou errado, se arrependem ou fazem os personagens refletir para além do que ele tá ensinando. Outra coisa que comprova que o primeiro episódio não tem influência da mídia é que no episódio 6, quando o cara vermelho tá criando personagens no computador, ele cria do relógio até o abajur e depois começa a criar personagens novos. Mas em momento algum o bloco de notas aparece. Vamos pra próxima! Peraí. Ah, 720. Tá certo. Muitos de vocês nos comentários do meu vídeo disseram que dia 19 de junho de 1955 era dia dos pais na Inglaterra e é por isso que dia 19 de junho aparece tanto. Eu não tinha como saber isso, então eu fui pesquisar mais sobre o dia dos pais. E acontece que na Inglaterra o dia dos pais é no terceiro domingo do mês de junho, que em 1955 foi dia 19. Ou seja, se você achava que dia 19 de junho era dia dos pais, tá certo, parabéns, você acertou. Like pra você. Próxima teoria. O purgatório. Essa vai ser a teoria mais extensa desse vídeo, mas ela é a mais legal de todas. Eu falei um pouco sobre ela no meu primeiro vídeo, mas eu passei muito por cima das coisas, então não cheguei a explicar com detalhes, e é isso que eu vou fazer agora. Essa é a teoria do purgatório de Don't Hug Me, I'm Scared. Pra eu poder explicar ela, eu vou ter que tirar vocês dos 6 episódios da série, ok? Vamos pra um tempo em que as coisas não eram gravadas, na vida dos personagens. Aqui as coisas não funcionam como metáforas do jeito que funcionava na teoria da mídia. Então não tentem misturar as duas coisas, porque isso não funciona, não vai dar certo, elas não conversam uma com a outra. Uma é a teoria da mídia e a outra é a teoria do purgatório, ok? Existiam 3 personagens, o cara amarelo, o cara vermelho e um pato. O pai do cara amarelo era um cara cheio de raiva, ódio e que maltratava o filho dele o tempo todo. Um belo dia, Roy, pai do cara amarelo, simplesmente decidiu que ia matar esses 3 personagens. E ele fez isso, e logo em seguida ele se matou. Por enquanto a gente tá indo bem, tá indo por um caminho leve, light, que não tem problema algum pra família, tá indo muito bem, tá calmo, tá só um homicídio de criança, porque os personagens são crianças, isso é importante. Mas vamos dar prosseguimento daqui. Roy fez uma coisa tão absurda e tão violenta que quando todos eles morreram, um purgatório foi criado. Um purgatório onde só esses personagens viveriam pro resto da eternidade. Esse purgatório era controlado pelo Roy e o único objetivo desse lugar era fazer os 3 personagens sofrerem. Nesse momento nós entramos no primeiro episódio, quando os 3 personagens estão sentados conversando, e aí simplesmente um bloco de notas aparece e começa a cantar sobre criatividade. Acontece, meus amigos, que enquanto o bloco de notas ensina como ser criativo, as coisas saem do controle. Eles começam a dançar descontroladamente, o céu muda de cor, eles abrem um bolo de carne humana, talvez não seja carne humana, talvez seja carne animal, ou talvez seja... eu acho que só tem essas duas opções, então é um bolo de carne. Vamos lá, um bolo de carne crua? Bolo de carne crua fica melhor, pessoal. Bolo de carne crua, então. Eles abrem um bolo de carne crua, tem um pedaço de carne que pega e entra em um buraco da parede, eu não sei o que é aquilo. As coisas simplesmente saem do controle e depois voltam ao normal como se nada tivesse acontecido. Esse é o padrão dos episódios de Don't Hug Me, I'm Scared do 1 até o 6. Algum personagem aparece cantando, as coisas viram um caos e depois tudo volta ao normal como se nada tivesse acontecido. Esse é o padrão? É o padrão. Mas o purgatório não funciona assim. Não é de um jeito simples, de um jeito descontraído, onde eles só cantam, dançam, às vezes morrem e aí tudo volta ao normal. Não é assim. Cada personagem tem um medo acima de tudo. E o purgatório aproveita esses medos pra fazer os personagens sofrerem. No episódio 2 a gente consegue ver como a relação entre o cara amarelo e o seu pai é muito conturbada. Porque vem comigo. Quando a câmera foca no Roy, naquela cara daquele psicopata, daquele filho da puta, o céu escurece. Não pode ser uma boa pessoa que faz o céu escurecer, cara. Não pode, isso não pode. E depois ele tá assistindo conteúdo de entretenimento adulto do lado do filho. Não pode, não é pra fazer isso. Se você tem um filho, não assiste pornô do lado dele. Eu tô falando tudo isso pra dizer que o maior medo do cara amarelo é o Roy. O Roy maltratava muito ele. O Roy fazia ele passar por castigos que a gente não consegue nem imaginar. E o Roy recria isso no purgatório. O cara amarelo é o cara que mais se foge em todos os episódios. Ele pinta um palhaço e o palhaço é destruído. Ele escolhe uma cor e é repreendido. Ele come o amigo dele, que é super coerente junto com as outras 2 primeiras coisas. Então, o purgatório do cara amarelo é ficar se fudendo, ok? Ok. O purgatório pro pato é morrer comido, ok? Você tem que ter noção que a gente tá numa teoria de purgatório aqui, onde os personagens são presos por
pro resto da vida deles. Então assumir que um dos personagens é um pato que fala é ok. Então tá bom? Tá bom? Um pato fala, beleza. O maior medo dele é morrer, ser comido, e é exatamente isso que acontece com ele no episódio 5. Primeiro ele é comido por uma lata gigante e depois ele é comido pelo cara amarelo que come ele dentro de latas menores, que são uma versão menor da lata gigante que come o pato. Se você não entendeu isso, tá tudo bem, nem eu entendi. Mas basicamente esse é o medo do pato. Ser comido, morrer, ok, vamos pro próximo. O cara vermelho, na minha opinião, é o mais complexo desse purgatório todo. Não porque é difícil de entender o que acontece com ele, mas porque é muito filho da puta o que o purgatório faz com ele. O cara vermelho é o cara que sempre responde os personagens que aparecem cantando. Ele sempre tá querendo brigar, sempre querendo falar alguma coisa engraçadinha, dar uma resposta. Ele é um típico adolescente filho da puta. Acontece que o purgatório do cara vermelho é fazer ele achar que fugiu do purgatório e na realidade não fugiu porra nenhuma, tá lá ainda, tá se fudendo. Vou explicar pra você. No episódio 4, quando ele abre a porta e vê Don't Hug Me I'm Scared sendo gravado, basicamente é uma representação dele entendendo que tem alguma coisa errada acontecendo. Ele pega e fala, puta que pariu, tem algo errado, eu morri, meus amigos morreram, a gente tá vivendo esse loop, minha nossa senhora, pá, a cabeça explode. Literalmente a cabeça dele explode, se você não viu o Don't Hug Me I'm Scared, acontece. Nesse momento, ele é libertado do purgatório. Tanto é que no episódio 5 ele não aparece. Durante o episódio 5, o telefone da casa dos personagens fica tocando. E no final do episódio a gente descobre que quem tava ligando pro telefone era o cara vermelho. Ele tava em algum outro lugar, que não era o cenário de Don't Hug Me I'm Scared, tentando avisar os seus amigos de que o que eles estavam vivendo na verdade era uma mentira. Era uma coisa criada pelo Roy pra fazer eles sofrerem pra sempre, pra sempre, pra sempre. Mas o único que atende é o pato, e quando ele atende, ele morre! Vamos devagar, vamos calma. E aí no episódio 6, o cara vermelho simplesmente acorda de um sonho no que seria o mundo real. Acontece que quando ele tá no bar e vê o Roy, ele se lembra de tudo. Ele se lembra que o Roy matou eles, que eles foram parar num purgatório, que ele conseguiu escapar desse purgatório e que agora ele precisa avisar os amigos dele que eles ainda estão presos lá dentro. É por isso que no momento que ele avista o Roy, as coisas de pelúcia aparecem, porque ele lembra do purgatório e foge daquela dimensão que era pra fingir o mundo real. Ele chega na televisão e começa a ver o cara amarelo sofrendo. Começa a ver todos os castigos a qual o Roy já fez ele passar e alguns outros novos, tipo o arquivo. Aquele arquivo. Porra, é aquele arquivo. Mas tudo bem. E aí o Roy tenta pegar ele. O Roy tenta alcançar ele, segurar ele e jogar ele de volta naquele purgatório que eles viviam. Mas o Roy não consegue. O cara vermelho vai até a tomada e puxa. Quando ele despluga a tomada, teoricamente, ele teria salvo seus amigos. Ele teria acabado com aquele purgatório e ninguém mais ia sofrer. Acontece que quando ele puxa a tomada, eles só voltam pro começo do primeiro episódio. Tudo bem que as coisas estavam um pouco diferentes, eles estão de outra cor, o cenário tá com menos coisa, mas é o começo do primeiro episódio. A única coisa relevante que muda é o dia. O dia 19 de junho, que foi o dia que apareceu todos os episódios, em todos os momentos de todos os episódios até agora. O dia muda, mudou. Não é mais 19, é 20 agora é dia 20, não 19. O que isso significa? O que isso significa? Nos comentários, todo mundo fazendo teorias do que significa mudar o dia no final. Minha nossa, o que significa? Vou contar pra você o que significa. Nessa teoria do purgatório, o calendário serve apenas pra mostrar quantas vezes eles viveram aquele looping de purgatório. Ou seja, o dia 19 de junho não é porra nenhuma, é só quantas vezes eles já se fuderam. Então sim, nesse purgatório, todas as vezes, eles conversam com um bloco de notas, passam pelo tempo, conversam com o bebê pombo, a gente sabe que não é um bebê pombo, mas é assim que o cara amarelo chama ele, é assim que eu vou chamar. Conversam com o computador, o cara vermelho foge, o pato é comido quando eles falam com um pedaço de carne gigante, o cara vermelho acha que vai conseguir salvar os seus amigos, puxa a tomada e reseta tudo, e faz tudo de novo pra sempre, pra sempre, pra sempre. Essa é a teoria do purgatório de Don't Hug Me I'm Scared. Eles são presos nesses 6 episódios pra sempre. E é por isso que as coisas mudam no final. Porque não mudaram de verdade, eles só voltaram pro começo. Eu tô até suado do tanto como exaltei com essa teoria. Minha nossa! E eu ainda tenho muita coisa pra falar de Don't Hug Me I'm Scared, principalmente easter eggs. Porque se tem uma coisa que Don't Hug Me I'm Scared faz, além de te deixar perturbado, é pôr easter egg em tudo. Tudo quando é lugar tem easter egg. Puta que pariu. Mas esse vídeo já deve ter ficado longo o suficiente. Cara, fala eu não demais, vou mano. falar dos easter eggs aqui. Mas se vocês quiserem um vídeo só de easter eggs de Don't Hug Me I'm Scared, vocês falam isso nos comentários, que eu posto um vídeo só disso, só vai ficar tudo bem. Eu posto se vocês quiserem, eu posto, tá bom? Eu posto. Agora eu quero agradecer vocês por terem visto esse vídeo até aqui. Eu quero agradecer vocês pelo feedback do meu vídeo anterior, porque, cara, é incrível quantas views vocês deram nesse negócio, meu Deus do céu. Então se você gostou desse vídeo... Tá. Eu me quebrei no meio do vídeo, fala a verdade. Eu não sei se vocês entenderam alguma coisa. Mas eu lembro também que tinha uma outra teoria. Essa outra teoria falava 1955, que dia era? Era o dia que a TV foi a mais vendida, porque em 55
Nesse dia foi quando teve a coroação da rainha Elizabeth. Beleza. Aí, depois disso, do que eu me lembro daquela teoria, naquele tempo muitas crianças estavam ficando desaparecidas e estavam tendo praticamente lavagem cerebral pela TV. Isso é que eu lembro, galera. Deixa eu aumentar aqui. Isso é que eu lembro. E foi por causa disso que eles estão lá. E por eles estarem lá, eles são libertados, como o cara falou. Então o que dá pra entender é: as crianças sofreram e são liberados. Deixa eu colocar aqui de volta. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa o seu like. Eu peço perdão pelos palavrões que o cara fala, mas tudo bem. Às vezes tem que ter um palavrão ou outro só pra zoar, algo assim, mas nem toda hora. Espero que tenham gostado. Perdão. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscrevam e compartilhem para o canal crescer cada vez mais. Beleza? Valeu, falou e fui. Tamo junto, galera. Tchau. Opa, tchau.